E aí pessoal, aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil, com o Professor Fernando, que é lógico que é eu. E hoje iremos falar sobre as fases da Primeira Guerra Mundial e algumas curiosidades. Mas não se esqueça, tudo isso vai acontecer logo depois da nossa vinheta. Antes de começar esse vídeo, não esquece de dar o seu like, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, é claro, tá beleza? Então ativa o seu like, ativa o sininho de notificações e dá aquele seu likezão, tá? Não esqueça disso. Bem, quando falamos de Primeira Guerra Mundial, podemos então utilizar a classificação do estudioso Luiz de Alencar Araripe, onde a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como a Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Já a segunda fase ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras e ocorreu no período de 1915 e 1918. Outros historiadores consideram a terceira fase, que seria a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, que irá se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesta primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Esterframe. Tá? Esterframe. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Esterframe, tá? E consistia então basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Será que deu certo? Olha só. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. Mas o que eram as trincheiras? As trincheiras eram corredores subterrâneos, construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima, e o espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém. Era preenchido com sacos de areia, arame farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que as tropas inimigas se aproximavam. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez as chamadas armas químicas, no qual os alemães inicialmente utilizaram o gás clorídrico, que com o tempo passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Aqui, beleza, o início de armas químicas no decorrer dessa guerra. Mas, meus queridos, a respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras, travada na frente ocidental, vale ressaltar o relato feito pelo historiador Erich Hobsbawm. Hobsbawm diz o seguinte: milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras, barricadas com sacos de areia, sob os que viviam com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse, dias e mesmo semanas de incessante bombardeios de artilharia. Amaciavam o inimigo e mandavam para baixo da terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e telas de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados. E avançavam sobre as metralhadoras, que os ceifavam como eles sabiam que iam acontecer. Aquela carnificina, aquele grupo de pessoas mortas. Na frente ocidental também, destacaram-se batalhas como de Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Já na frente oriental, crianças, podemos afirmar que os alemães conseguiam impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, que levou ao genocídio armênio.
A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar. Ou seja, horrores e mais horrores essa guerra apresenta para você. Só que em 1917, os Estados Unidos, presidido por aquela época pelo presidente Woodrow Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou-se o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se então como um resultado de esfacelamento das forças da Tríplice Aliança, Bulgária, Áustria-Hungria e o Império Otomano. Renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, meus queridos e minhas queridas, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os chamados social-democratas, sociais-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Então a Alemanha acabou sendo o quê? A última a o quê? Desistir, se render na guerra. Como consequência do armistício da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam retificado sua derrota em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. Quais termos? A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigado a pagar uma multa pesadíssima, que arrasou o país, levou o país a uma crise econômica imensa, sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e o crescimento do regime nazista. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu, por causa do esfacelamento do Império Alemão. Surgiram então o Império Alemão, não só o Império Alemão, como o Império Austro-Húngaro e Otomano. Diversos novos países surgiram, como na Polônia, Finlândia, Iugoslávia e etc. Mas pergunto para você, como é que cai no Enem? No Enem cai questões vinculadas à Primeira Guerra Mundial, como veremos no próximo exemplo. Observa a questão a seguir. Enem 2017. Diz o seguinte: mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido menos em todos os lugares em que os homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões do continente menos afortunados, se tornaram epicentro deste que foi o maior terremoto global mundial de escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão entre Guerras. Quem diz isso é Eric Hobsbawm, do seu livro A Era dos Extremos, o breve século XX. Então está falando desse período entre guerras, da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, e falando dos Estados Unidos, como vimos no finalzinho do vídeo, que cresceu. A Grande Depressão Econômica, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se a, olha só, o que levou à crise econômica? A. Produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós-Primeira Guerra Mundial. B. Vitória alemã na Primeira Grande Guerra e, consequência, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. C. Desencadeamento da Revolução de 1917, a formação de um novo bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista? Não. D. Guerra Fria, que caracterizou o período de entre guerras, provocando insegurança e crise econômica no mundo. E. Tomadas de medidas econômicas que presidiu o norte-americano Roosevelt, conhecido como New Deal, que levava à crise econômica do mundo. Só olhando as questões e falando do período de guerras e a questão do colapso econômico, nos resta então somente a resposta, que é a letra qual? A letra A. Beleza? Então não esqueça, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando, até a próxima. Fui!